a mais uma aula de balanceamento de equação. Nas últimas aulas relacionadas com esse tópico, né, de balanceamento de equação, eu sempre digo que os coeficientes de uma equação química, né, ao serem balanceado, né, colocado, ajustado na equação, eles devem ter os seus números representados por números inteiros, né, e os menores possíveis. Então hoje a gente vai ver um exemplo de uma situação em que a gente vai ter que resolver uma equação em que pode resultar em uma fração em em algum coeficiente, né? Então, assim, a gente vai abrir mão de um artifício para tentar resolver esse problema. Veja só a equação que a gente tem aqui embaixo, né? Então a gente tem o gás etano, que é representado por essa fórmula química, reagindo com o oxigênio, formando um CO2 e vapor d'água. É uma equação, né, representando uma reação de combustão, como outras que fizemos aqui. Então a gente sempre começava, né, pegando esse valor aqui e transportando aqui antes do carbono do CO2 lá nos produtos, né? Então preste atenção para você ver o que acontece. Então, se nós pegarmos esse valor aqui do índice e transportarmos para cá, como sempre fizemos, né? Então a gente vai atribuir o valor 1 aqui, né, dizendo que tem uma molécula de gás etano, e a gente vai contar os hidrogênios, né? Então tenho 6 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 6 lá, para encontrar um número que multiplicado por esse índice dando 6, eu tenho que colocar 3, né? Como sempre fizemos. Agora eu conto os oxigênios, né? 2 vezes 2, 4 oxigênios. Três vezes 1, 3 oxigênios. Isso no total vai dar 7 oxigênios, né? 4 mais 3, 7 oxigênios. Ok, então eu tenho que encontrar um número aqui que multiplicado por 2 vai dar 7, né? Bom, que número que multiplicado por 2 dá 7? Você concorda que esse número é 3,5? 3,5, né? 3,5? Porque 3,5 vezes 2 é 7. Ora, observe, nós temos agora aqui um número representado por uma vírgula, né? Então, você pode transformar esse número aqui em 7 dividido por 2, né? Vai dar a mesma coisa. Agora, vamos pensar então assim, fisicamente, né? Pode existir meia molécula ou metade de uma molécula? E será que isso é possível acontecer? A gente assume que isso não deve acontecer, né? Então, essa equação, a gente tem que fazer alguma coisa para retirar essa fração, tá? O que fazer então, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Eu disse então que 3,5 é igual a 7 dividido por 2, um número com fração, certo? Como fazer para retirar essa fração e deixar apenas um número inteiro? Observe, eu posso fazer essa jogada aqui, ó, pegar a fração 7,5 e multiplicar por esse número que está aqui embaixo, certo?
a matemática permite que eu faça isso porque eu estou usando uma multiplicação. Se fosse uma soma, não seria possível. Então, esses números 2 aqui, eles serão... eu vou cancelá-los, né? Sobrando apenas o 7, que é um número inteiro. Ok? Só que para mim fazer isso aqui, né, eu vou ter que então multiplicar tudo isso aqui por 2, certo? Só que para mim fazer isso daqui, eu tenho que fazer isso com todas as substâncias. Todos esses números eu vou ter, esses coeficientes eu terei que multiplicar por 2, tá? Vamos ver se isso funciona. Então, ó, vamos já usar o que está aqui em cima, aqui embaixo, ok? O coeficiente aqui era 2, era 1, né? Eu vou colocar 2. O coeficiente aqui era 7 dividido por 2, que eu multipliquei por 2, tá? Para cancelar o 2 aqui de baixo, numa multiplicação. Então ele fica o quê? Ele fica 7. Aqui o coeficiente era 2, e eu vou multiplicar por 2, ele vai para 4. Aqui o coeficiente era 3. Eu vou multiplicar por 2 e ele vai para 6. Né? Então observe, ó, que eu sempre multiplico por 2 vezes. Mas por que você está multiplicando por 2? Para cancelar esse valor aqui embaixo aqui, tá? Se aqui por acaso eu tivesse dado 3 e eu quisesse eliminar esse número 3 aqui embaixo, eu ia multiplicar todos os coeficientes já obtidos por 3, tá? Aqui então eu usei o 2 para cancelar esse valor aqui. E aí, vamos então fazer aquela jogada de conferir os números de átomos nos reagentes e comparar com os números de átomos nos produtos. Então vamos pensar o seguinte, ó, no total, nos reagentes, eu vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Quantos carbonos no total eu tenho nos reagentes? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6 hidrogênio, eu vou ter 12, certo? Agora, oxigênio. No total, quantos átomos de oxigênio eu vou ter nos reagentes? 7 vezes 2, 14. Bom, eu vou comparar então agora com o total de átomos nos produtos. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, né? Vamos dar então, ó, 4 vezes 2, 8 oxigênios. Mais 6 vezes 1. Quando eu somo isso, vão dar 14 oxigênios. Ok, então oxigênio eu tenho 14. E hidrogênio? 6 vezes 12, 6 vezes 2, 12. Então, ó, observe que a quantidade de carbono nos reagentes se preservou nos produtos. Isso aconteceu com o hidrogênio e com o oxigênio. E aí a nossa equação química ela está balanceada com números inteiros e os menores possíveis. Então, onde que a gente pode entender, no caso de uma reação de combustão usando esse tipo de substância aqui? Preste atenção, quando você tiver esse caso aqui, dê uma certa atenção a esse índice. Se ele for um número par, é interessante que você já até comece a fazer o balanceamento com o número 2 aqui, ao invés de 1, certo?
E aí você pode fazer toda aquela parte que a gente já conhecia antes, né? Do balanceamento de equação. Ok, pessoal? Esse foi mais um exemplo, assim, quando a gente tem algum problema para resolver alguma questão, a gente tem que mobilizar esforços para tentar encontrar uma solução, tá? Esse aqui foi um exemplo de balanceamento de equação para mostrar que os coeficientes de uma equação química eles têm que ser o menor número possível inteiro, ok? Espero que todos tenham aproveitado essa aula, tá? E estudem. Até mais.